Bom, eu vou utilizar o áudio do celular porque por enquanto eu tô sem microfone de lapela. Mas a ideia hoje é justamente falar sobre resistência elétrica. Qual a relação que a resistência elétrica tem com a tensão, com a corrente, com a temperatura também? Será que se eu mudar a temperatura, variar a temperatura em um resistor ôhmico, ele vai perder essas características de resistor ôhmico? E também a gente vai ver como fazer a leitura de resistores e como fazer a associação desses resistores, tanto em série quanto em paralelo. Então vamos começar com a definição de resistência elétrica. Entenda como resistência elétrica a capacidade que o material tem de se opor à corrente elétrica. A gente tem esses dois símbolos aqui para resistência elétrica. A gente tem esse rabisquinho aqui subindo e descendo, ou então ele pode ser representado como um retângulo. E a unidade de medida para resistência elétrica vai ser ohm, que é parecido com uma ferradurazinha aí. E essa resistência ela é calculada pela primeira lei de Ohm. E aqui eu tenho a representação de um resistor. E esse resistor aqui, ele está sendo submetido a uma diferença de potencial, uma DDP, que eu posso representar pela letra V ou pela letra U. E devido a essa diferença de potencial, tem uma corrente fluindo por esse meu resistor. Porém, esse resistor ele vai se opor à passagem de corrente elétrica. O que isso significa? O fluxo de corrente que está percorrendo por esse resistor, devido ao material estar se opondo a esse fluxo de corrente elétrica, os elétrons vão se chocar entre si e se chocar também com os átomos que compõem esse material. E esse choque entre os elétrons e entre os átomos desse material resistivo vai gerar perdas de energia através de calor. E essa perda de energia através de calor, a gente vai dar o nome de efeito Joule. E esse efeito Joule, a conversão de corrente elétrica ou energia elétrica em calor. Através desse efeito é que são construídos eletrodomésticos, como ferro de passar roupa, chuveiro elétrico e assim por diante. Então, para exemplificar melhor, eu coloquei um exemplo aqui de dois fios. Um fio feito de nicromo e um outro fio feito de tungstênio. E ambos possuem resistência diferente. Exemplo, para eu gerar 1 ampere em um fio de nicromo, eu necessito de uma tensão de 300 volts. Para mim gerar o mesmo 1 ampere que eu gerei no nicromo, agora gerando no tungstênio, eu já preciso de 15 volts. Vou precisar aplicar tensões diferentes em ambos os materiais, justamente por causa dessa resistência. Então você percebe que a resistência do nicromo é maior do que a resistência do tungstênio. Então o que foi que Ohm fez? Ele definiu uma constante de proporcionalidade para esse resistor. E essa constante de proporcionalidade, ela vai ser chamada de R. Então R, que é a minha constante de proporcionalidade para um resistor, vai ser a razão entre a tensão e a corrente. E como foi falado que a resistência é a capacidade que o material tem de se opor à passagem de corrente elétrica, então quanto maior vai ser a resistência, significa que menor vai ser a minha corrente elétrica. E se eu diminuir essa minha resistência, significa que eu vou aumentar o fluxo de corrente elétrica. Então a resistência e a corrente são inversamente proporcionais. Consegue perceber isso aí? Eu posso brincar com essa minha fórmula aqui. Quero calcular a tensão, então eu passo essa corrente para o outro lado multiplicando e fica que a corrente vezes a resistência é igual a tensão. Ah, mas eu quero calcular a corrente. Então eu isolo a corrente e passo R dividindo para o outro lado. Passa dividindo. Então, aquele triângulozinho que geralmente se usa como forma didática, aquele triângulozinho aqui, ó, onde você tem a tensão, a resistência e a corrente. Então, se eu quero calcular a tensão, eu coloco a mão em cima da tensão e tenho que a tensão vai ser a resistência vezes a corrente. Ah, eu quero calcular a resistência, eu coloco a mão em cima da resistência e tenho que a resistência vai ser igual a tensão sobre a corrente. Ah, mas eu quero calcular a corrente. Coloco a mão em cima da corrente e vejo que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, assim, esse triângulo nada mais é do que essa jogada que a gente faz com a fórmula da resistência. Nada mais que isso. Agora, se eu traçar um gráfico para esse meu resistor, eu vou perceber o que vem a ser um resistor ôhmico e o que vem a ser um resistor não ôhmico. O gráfico de um resistor ôhmico vai se comportar como uma reta crescente.
E de um gráfico de um resistor não ômico vai se comportar como um gráfico de exponencial. Exemplo, se eu tiver um ponto 5 aqui e um ponto 10. Então aqui eu tenho a reta da tensão no eixo Y e no eixo X eu tenho a minha corrente. Se eu quiser calcular a minha resistência nesse ponto aqui, onde eu tenho a tensão 10 e a corrente 5, então a resistência vai ser tensão dividido pela corrente. Então a minha resistência vai ser, a tensão vai ser 10, a corrente vai ser 5. E 5 dividido por 10 vai ser 2 ohm. Quero calcular a minha resistência nesse ponto aqui. Vou fazer aqui em cima. Resistência é tensão dividido pela corrente, certo? Vai ser tensão, que é 20, dividido pela corrente, que é 10. Ó, a resistência foi 2 ohm. Então, independente de onde eu vá calcular essa minha resistência, em qualquer ponto que constitui essa minha reta, a resistência sempre vai ser constante, vai ser a mesma. Perceba que você tem uma proporcionalidade, onde a tensão e a corrente elas vão crescer de forma proporcional. Exemplo, eu sei que resistência vai ser tensão dividido pela corrente. Então, aqui é o eixo da tensão, aqui é o eixo da corrente, certo? Resistência, tensão dividido pela corrente. Ó, 10 dividido para 5 vai ser 2. 20 dividido para 10 vai ser 2 também. Então, para que a resistência continue constante com os mesmos 2 ohm, o próximo valor da tensão aqui vai ter que ser 30. E o próximo valor da corrente vai ter que ser 15. 30 dividido para 15 vai ser 2. Então perceba que vão crescendo dentro de uma proporcionalidade para que a resistência permaneça sempre constante. Então o gráfico de um condutor ômico vai se comportar como uma reta crescente. E o gráfico de um condutor não ômico vai se comportar dessa forma aqui, como se fosse um gráfico de exponencial. E se você calcular a resistência utilizando os pontos da tensão e os pontos da corrente, você vai perceber que a resistência vai estar variando. Ela não vai dar o mesmo valor em todo ponto da reta. Então, dessa forma eu tenho um resistor não ômico. E se você analisar aqui, eu tenho que essa reta do gráfico ômico, ela está fazendo um ângulo com a minha reta da corrente. E se eu calcular a tangente desse θ, a tangente vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. E se eu projetar essa minha reta da tensão para cá, eu vou ter um triângulo. Se eu calcular a tangente, que vai ser o cateto oposto, que vai ser a tensão, dividido pelo cateto adjacente, que é a corrente, e eu sei que a minha tensão eu posso reescrever como sendo R vezes I, devido à lei de Ohm. Exemplo, eu sei que a lei de Ohm vai ser R, que é a resistência, vai ser igual a tensão dividido pela corrente. Se eu quero calcular a minha tensão, eu só passo a corrente que está dividindo desse lado, passo para o outro lado multiplicando. Então vai ficar R vezes I. Aí eu corto essa corrente com essa corrente. E eu tenho que a tangente do meu θ vai ser numericamente igual à resistência. Então, calculando esse ângulo, o θ, eu vou estar calculando a resistência desse meu resistor ômico. Agora, qual a relação que esse meu resistor tem com a temperatura? E eu tenho 3 exemplos. Eu tenho a reta da resistência e a reta da temperatura. Conforme a temperatura vai aumentando, o que vai acontecer com as minhas resistências? Para o caso dos metais, eu tenho que, conforme a temperatura vai aumentando, a resistência nos metais vai aumentando. Então, quanto mais eu aumentar a temperatura nos metais, maior vai ser a dificuldade da corrente elétrica passar, porque a resistência vai aumentar conforme a temperatura aumenta. Como a gente viu mais cedo, o aumento de resistência vai causar o choque entre os elétrons dentro do material e os átomos do condutor, e esse choque vai gerar calor. E a transformação de corrente elétrica em calor, o nome vai ser dado de efeito Joule, como eu já comentei. E esse efeito Joule ele pode ser positivo ou negativo. Ele pode ser positivo quando você vai utilizar ele para construir equipamentos eletrodomésticos que vai nos beneficiar, como chuveiro elétrico, torradeira, a chapinha, o ferro de passar, entre outros exemplos aí que usa o efeito Joule.
E aquele material que a gente deu um exemplo, o nicromo e o tungstênio, o nicromo ele é utilizado na produção de fios para a fabricação de resistores elétricos. E essas ligas de nicromo são usadas como resistência de aquecimento em eletrodomésticos, como chuveiro, ferro de passar. São esses exemplos aí que a gente deu de materiais que utilizam o efeito Joule para o seu funcionamento. E o tungstênio ele tem um alto ponto de fusão e ele é muito utilizado naqueles filamentos de lâmpadas incandescentes, tá? E são exemplos de metais. Agora, esse outro exemplo aqui, o Constantan, na medida em que a temperatura vai aumentando, a sua resistência, olha, permanece constante. E esse material aí chamado Constantan, que é uma liga metálica, ela é utilizada para a construção de termopares, para instrumentação. É uma liga metálica bem importante. E o outro exemplo é o carbono. O carbono é o telúrio. Então perceba que na medida que a temperatura vai aumentando, a minha resistência vai diminuindo. O que isso quer dizer? Se a resistência está lá, grande, aí quando eu submeto esse material a uma alta temperatura, ou aumentar a temperatura desse material, a resistência que era alta ela vai diminuindo. Significa que esse material ele vai passar a conduzir corrente elétrica de forma mais fácil, porque a resistência está diminuindo. Então eu tenho essa relação entre temperatura e corrente. Então existem materiais que, dependendo da temperatura, ele pode até conduzir. Ele pode ser isolante, mas aumentando a temperatura, ele passa a ser um condutor. Então você tem essa relação sim entre temperatura e resistência. E Ohm, dando continuidade aos seus estudos, ele formulou a sua segunda lei, a segunda lei de Ohm, onde ele levou em consideração a resistividade do material, que eu vou representar pela letra grega Rho, levando em consideração o comprimento do material, que eu vou chamar de L, e a área da secção transversal. E assim eu vou calcular a resistência, levando em consideração esses parâmetros aí. E o que vem a ser a área transversal? A área transversal, talvez você possa ter dúvida nisso, vai ser o seguinte: vamos supor que eu tenho o cilindro, que é o exemplo que eu estou utilizando aqui, esse condutor cilíndrico. Quando você faz um corte em paralelo com a base, fazendo um corte aqui, olha, aí você vai cortar e tirar uma fatia. E essa fatia que você cortar, você vai ter uma secção transversal. Então veja a secção transversal como um corte em paralelo com a base. Então assim eu tenho uma secção transversal. Agora, se você cortar assim esse resistor, aí você vai ter uma secção meridiana e não mais transversal. Então, quando você corta o cilindro, que nesse caso aqui ele está deitado, quando você faz o corte em paralelo com a base, você tem a secção transversal. Agora, qual a relação que a primeira lei de Ohm tem com a potência? E eu sei que, por definição, a potência ela vai ser a razão entre a energia elétrica e o tempo, ΔT. Esse ΔT significa tempo final menos tempo inicial. Quando você vê esse delta sempre vai significar final menos inicial. ΔV, por exemplo, lá em cinemática, é velocidade final menos velocidade inicial. Então, já que eu tenho que a potência vai ser a energia elétrica dividido pelo tempo, e por definição eu sei que tensão ou DDP vai ser a energia elétrica dividida pela carga, eu até coloquei aqui a definição de corrente, tensão e resistência. Corrente vai ser a quantidade de carga que passa pela secção transversal do condutor dividido pelo tempo, por ΔT. E a tensão vai ser a energia elétrica dividida pela quantidade de carga. E a resistência, que é calculada pela primeira lei de Ohm, vai ser tensão dividido pela corrente. Então, sabendo dessas definições aqui, desses conceitos, eu posso reescrever a minha energia elétrica. Olha aqui, ó, como eu sei que tensão vai ser energia elétrica dividido pela quantidade de carga, eu posso isolar a minha energia elétrica, essa carga que está dividindo, multiplicando para o outro lado. Está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ser a energia elétrica vai ser igual a tensão vezes carga. Então, no lugar de energia elétrica, eu coloco
tensão vezes carga. E eu sei que carga dividido pelo tempo vai ser a minha corrente elétrica. Então, no lugar de carga dividido por ΔT, ó, carga ΔT, eu coloco I. Daí vem a minha famosa fórmula da potência, onde eu tenho que a potência vai ser o produto da tensão pela corrente. E se eu fizer uma relação da potência com a lei de Ohm, eu posso reescrever essa potência de outras formas. Então eu tenho que a minha resistência, pela primeira lei de Ohm, é tensão dividido pela corrente. Então, deixa eu apagar isso aqui. Eu posso isolar a minha tensão, então eu passo a corrente multiplicando lá para o outro lado. No lugar da tensão eu coloco R vezes I. R vezes I, vezes esse I aqui. Tá? Então, I vezes I ao quadrado. Então, essa aqui é uma outra forma de eu reescrever a potência com relação à primeira lei de Ohm. Agora, se eu quiser isolar a minha corrente, isolando a corrente, eu posso jogar a corrente que está dividindo, multiplicando para o outro lado. E esse R que está multiplicando passa dividindo. Então, tenho que a minha corrente vai ser a tensão dividido pela resistência. Então, eu vou repetir a minha tensão. E no lugar da minha corrente eu coloco... E tensão vezes tensão vai ser tensão ao quadrado, dividido para R. Então, tensão ao quadrado dividido pela resistência é uma outra forma de eu reescrever a potência. Tensão ao quadrado dividido pela resistência. E aqui eu tenho uma outra forma de reescrever essa minha potência, fazendo relação com a minha primeira lei de Ohm. E agora a gente vai fazer a leitura desse resistor. Então a gente tem um código de cores a seguir para poder fazer a leitura correta desse resistor. Aqui na figura você percebe que eu tenho 3 faixas. Eu vou só pintar aqui para ficar melhor a visualização. Eu tenho essa faixa bem aqui. Eu tenho essa faixa bem aqui, tenho essa segunda e tenho essa terceira faixa. Eu tenho 3 faixas próximas uma da outra e do outro lado eu tenho uma afastada. Essa afastada aqui vai ser a tolerância. Então, lendo da primeira faixa agrupada, eu tenho que a primeira vai ser o meu número normal, a segunda vai ser o número normal, e a terceira faixa vai ser a quantidade de zeros, o número de zero que eu vou colocar. E a última faixa é a tolerância, que se a cor for ouro, vai ser uma tolerância de 5%. Se for prata, uma tolerância de 10%. Essa tolerância, o que significa? Essa tolerância, ela indica o tanto que esse resistor pode trabalhar de forma eficaz. Se ela ultrapassar para mais ou para menos dessa tolerância, daí o resistor já não vai trabalhar de forma eficaz. E a gente tem um código de cores a seguir. O 0 vai ser o preto, 1 marrom, 2 vermelho, 3 laranjado, 4 amarelo, 5 verde, 6 azul, 7 violeta, 8 cinza e 9 branco. E como já disse, ouro é uma tolerância de 5% e prata 10%. Ok, vamos supor que a primeira faixa ela vai ser marrom, a segunda faixa vai ser vermelho, e a terceira faixa vai ser laranja. Tá meio apagado aqui. E a última faixa aqui vai ser ouro. A primeira faixa eu coloco o número normal, que representa aquela cor. Marrom vale 1. Então a primeira cor aqui vai ser 1. A segunda cor, vermelho. Vermelho vale 2. E a terceira cor vai ser laranja. Laranja vale 3. Eu coloco 3 zeros aqui. Essa última faixa, que é a terceira faixa, vai ser o número de 0. Então ela foi laranjada. Laranja vale 3. Então eu coloco 3 zeros aqui. Então perceba que a primeira faixa você coloca o número normal, o número correspondente à cor. A segunda faixa você também coloca o número correspondente à cor. Mas na terceira faixa, o número que vier você vai acrescentar uma quantidade de 0 relacionado ao número daquela cor.
Então aqui eu tenho 12.000 ohm. Esse 1000 aqui é a mesma coisa que K. Então você pode escrever como sendo 2 kΩ esse resistor aqui, com uma tolerância de 5%. E essa tolerância de 5% vai ser assim: quanto é 5% de 12.000? E 5% de 12.000, se a gente fazer um cálculo aqui, isso aqui vai ser, essa tolerância aqui, ela vai ser 600 ohm, tanto para mais quanto para menos. Então, se eu pegar, eu vou apagar aqui, 12.000 menos 600, isso aqui vai dar 11.400. Significa que se na hora de você medir um ohmímetro ou um multímetro na faixa de resistência e esse resistor não apresentar esses 12.000 ohm, mas ele pode apresentar até 11.400 ohm. Se for menor que essa resistência aqui, o resistor não vai servir para ser utilizado. Tenho aqui 12.000, 11.400 ohm até 12.600 ohm, e 5% de tolerância vai estar nessa faixa aqui, entre 11.400 ohm para menos de 12.000 ohm até 12.600 ohm. Esse meu resistor, ele tem essa tolerância de 5% para mais e para menos. Então, se você medir esse resistor e ele estiver dentro dessa faixa aqui, então ele vai servir para ser utilizado em um circuito eletrônico. Ah, por que 12.600? Simples, porque 5% de 12.000 é 600. Então eu peguei 12.000 menos 600, deu 11.400. 12.000 mais 600, 12.600. Então, basicamente foi isso que eu fiz. E agora, associação de resistores. E a associação de resistores eu tenho dois tipos: a associação série e a associação em paralelo. Na associação em série, eu coloco os resistores um do lado do outro, e a mesma corrente que passa em um resistor vai passar por todos os outros. Então, em uma associação série, a corrente vai ser a mesma e a tensão vai se dividir em cima de cada resistor. Então, você vai tendo aí uma queda de tensão em cada um desses resistores. E para calcular a resistência equivalente dessa associação, a resistência equivalente, que eu vou chamar de REC, vai ser a soma de todos os resistores, R1 mais R2 e assim vai. Então você vai somar todas as resistências. O que vem a ser esse resistor equivalente? Esse resistor equivalente vai ser um único resistor que equivale por todos esses resistores que estão em série. E ele é mais fácil de ser calculado porque em série você apenas soma as resistências. E no circuito em paralelo, a tensão em cima de cada resistor vai ser a mesma e a corrente vai se dividir, porque percebe que você tem caminhos aqui para que essa corrente flua. Então vai ser o inverso da associação em série. Em série, a corrente é a mesma, a tensão se divide em cima de cada resistor. Paralelo, a tensão é a mesma em cima de cada resistor e a corrente se divide. E para calcular o resistor equivalente dessa associação em paralelo, vai ser o inverso da resistência. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, então vai ser a soma dos inversos da resistência. O resistor equivalente vai ser um único resistor que equivale a todos os outros que estão em paralelo. Eu vou deixar aqui o link de um vídeo que eu ensino e resolvo exercícios com associação de resistores série e paralelo. E assim a gente finaliza aí o nosso assunto.